A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. Foi a partir desse marco histórico que ocorreu a instituição formal do maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Laura, como é que tá o balé? Tá bem, tia? Laura hoje não quer falar comigo, gente. Como é que na última consulta a gente viu que a Laurinha tinha perdido peso, né? Falta de apetite? E a físio, quando é que a gente vai conseguir? A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Eu sou formada em 1974, portanto, bem antes da Constituição de 1988 e também da Lei do SUS, que é de 1990. Havia uma dificuldade de acesso muito grande, porque o INAMPS era destinado a quem tinha emprego, com carteira assinada. E havia a indigência. Com o SUS, isso mudou inteiramente. Não importa a condição do brasileiro, não é? Não importa a sua situação socioeconômica, não importa a prestação de serviço de que ele precisa. Então, esse conceito da universalidade, que é o princípio maior do SUS, é para todos os brasileiros. Claro que se um brasileiro optar por não se tratar no SUS, tem a prerrogativa, não é, de fazer o seu plano de saúde e tudo, embora geralmente esse plano não dê integralidade assistencial, que é o segundo maior princípio do SUS. O que significa dizer que, além de ser para todos os brasileiros, o SUS tem de disponibilizar ações e serviços de saúde que cubram toda a necessidade de promoção da saúde, prevenção de doenças, detecção de doenças, diagnóstico, tratamento, atendimento de urgência, até a reabilitação. A integralidade, ela fala tanto do indivíduo, como ela fala também de um sistema integral. Olha o indivíduo em todo o seu contexto social, psicológico, desde o trabalho dele, o que ele faz, as escolhas que ele tem, e a atenção primária tem esse papel, né? Se ele vem com uma dor, por exemplo, essa dor pode estar relacionada a um desemprego, pode estar relacionado a outras situações que não é necessariamente aquela queixa principal. Foi uma coragem muito grande em criarem no Brasil uma estrutura de atenção à saúde da população, porque não é só cuidar de doença, né? Aquilo do SUS que aparece muito pouco, que poucos enxergam, é esse cuidado com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a prevenção de doenças, né? E realmente nós tivemos um avanço muito grande nesse sentido. Hoje nós estamos com quase 210 milhões de habitantes e é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema que é universal, integral e com uma gestão, uma administração que precisa também ser descentralizada, o que é um grande desafio. Que bom. Quando que a gente pode começar? A história da enfermagem nos últimos 30 anos, ela se entrelaça com a do SUS. O SUS foi um desencadeador da municipalização de muitas ações e serviços, e isso fez com que crescesse o emprego público. E esse emprego público para a enfermagem foi um alargamento profissional, tanto de número de postos de trabalho, quanto também do aumento das práticas e saberes que a enfermagem até então vinha desenvolvendo. A importância da enfermagem no Brasil, especialmente no Sistema Único de Saúde, é absoluta. A pesquisa aponta que o Brasil tem hoje em torno de 2 milhões de trabalhadores de enfermagem em todo o país, em todas as regiões, em todos os estados.
e principalmente ela atua nos vários setores do Sistema Único de Saúde. O SUS emprega cerca de 60% do total de profissionais de enfermagem no Brasil. Então são mais de 1 milhão de trabalhadores da enfermagem que trabalham no Sistema Único de Saúde, que atende toda a população brasileira. Muita gente enxerga que o SUS é público. Não, a maior parte dos hospitais que integram o SUS são não públicos, embora a maioria deles de natureza filantrópica. Então, o SUS é basicamente um comprador de serviços na área da média e alta complexidade. Então, a fibrose cística é uma doença ainda pouco conhecida no Brasil. É uma doença crônica e progressiva. Então, o objetivo da equipe é a gente conseguir manter aquele paciente saudável o maior tempo possível, mais sobre qualidade de vida, né? Às vezes a gente não consegue curar a fibrose cística ainda, né? A gente não tem medicações para cura, mas a gente tem medicações para controle. Assim, agora ela tá fazendo balé. Ah, que bom. E aí ela falou, ela tá fazendo balé. Eu falei, tá, mas esse não substitui. Não substitui. Né? Então, pelo menos a cada 15 dias para ela começar a pegar o gosto pela físio. O meu papel, assim, acima de tudo, eu trabalho muito com adesão ao medicamento. Mas você não consegue uma adesão ao medicamento se você não tiver outros fatores relacionados, né? Eu não posso chegar simplesmente para o paciente e falar, olha, você tem que tomar isso, isso e isso. Você tem que entrar um pouco na vida e naquele dia a dia da pessoa, para a gente ver até onde a gente consegue fazer com que melhore a adesão, isso estando inserido no dia a dia dele. Então, eu me vejo como um elo de ligação entre o usuário e o próprio sistema e a própria equipe de fibrose. Oi, Fábio, tudo bom? Bom dia. Cadê o oxigênio, Fabinho? Não pegou a bala ainda não? Não pegou não. Então tá, vou lá buscar a bala pra você, tá? Tá. Então a mudança para mim foi vivida e foi uma mudança radical. O próprio conceito de saúde também se modificou. Era centrado na atenção hospitalar, no modelo muito fortemente na cura e passa a buscar um modelo de atenção à saúde centrado na qualidade de vida, na promoção da saúde, em que o próprio cidadão ele se integra nesse processo de cuidar. É muito bom, porque da outra eu não consegui dar mamar e eu desse que eu queria. Aí é muito bom. A Organização Mundial de Saúde já falou centenas de vezes em todos os seus documentos atuais que a atenção primária é prioritária para esse sistema de saúde, para que esse sistema de saúde consiga reduzir as grandes mazelas da população. Hoje, grande parte das ações de saúde desenvolvida no Saúde da Família, o enfermeiro está à frente, seja no planejamento do processo de trabalho, seja na coordenação, na gerência, organização como um todo do território, do fazer dentro do centro de saúde. O básico, ele não é de ser inferior ou fácil. Ao contrário, é de base, é de sustentação. Então, a atenção primária ou atenção básica, a mesma coisa, ela tem o papel de ser essa primeira escolha, a primeira entrada do usuário dentro do serviço público. E a atenção básica também é responsável por promover saúde, né? E aí o meu maior desafio dentro da gestão é fazer com que esse profissional que presta o serviço lembre da escolha que ele fez, e mesmo com todas as adversidades, a gente tem feito muito. Nós ainda temos um problema muito grande de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que gera uma série de outros problemas, como a falta de valorização dos trabalhadores da saúde. Nós não temos planos de carreira, nós não temos garantias de todos os direitos, nós não temos salário adequado. Nós temos que ter hoje 2, 3 empregos, e as mulheres ainda têm a 4ª jornada de trabalho, que é cuidar dos filhos em casa. É uma profissão com forte participação feminina, né? Em torno de 85% de toda a equipe.
fato de termos uma categoria que está no país inteiro, em todos os setores do Sistema Único de Saúde, público ou privado, faz com que essa mão de obra feminina tenha sobrecarga de trabalho, salários baixos e condições de trabalho abaixo da média ideal de trabalho de qualquer profissional. Então, o ambiente de saúde hoje, ele passa por problemas severos de segurança, de proteção aos trabalhadores de saúde. Então, eu diria que essa questão da proteção e da crise mesmo, de violência da população para com o trabalhador da saúde, a gente vê retratado isso na enfermagem. E saúde é algo que é feito por gente. Nós podemos ter equipamentos dos mais modernos, nós podemos ter boas instalações, mas quem faz o atendimento de saúde à população são as pessoas que são trabalhadores de saúde das mais diversas profissões que compõem a equipe de saúde. Olha aí, olha! É perfeito? Nunca será, né? Atende a todas as necessidades 100%? Nunca atenderá. Mas eu digo para vocês, sem medo, que foi uma mudança impressionante no Brasil e, inclusive, demandou uma estrutura de formação de recursos humanos que também antes não existia. Houve um avanço paralelo em todas as áreas. Vocês todos participaram das oficinas da planificação, não participaram? A tutoria nada mais é do que o processo que deveria ter acontecido entre uma oficina e outra. Ela tem um objetivo geral, que é organizar os macroprocessos da atenção primária à saúde nas unidades de saúde, com vistas a quê? A responder às necessidades da nossa população. O SUS hoje, com todas as suas fragilidades, ainda é a grande política social do país. Apresenta ainda muitos problemas, mas também contribuiu muito com a evolução da melhoria das condições de saúde e do acesso à saúde para a população brasileira. Para a história de um país, 30 anos não é tanto, não é? Mas o SUS conseguiu, nesse intervalo de tempo, ser universal na atenção básica, cobrir todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros e avançar muito no Programa Nacional de Vacinação, né, com erradicação de doenças transmissíveis, como o Brasil sofria muito, a varíola, por exemplo. Conseguiu o SUS ter um sistema de vigilância sanitária que também, de forma descentralizada, cuida das condições sanitárias de tudo que é restaurante, cantina, farmácia, ou seja, abrangente também. Um sistema de vigilância epidemiológica que cobre também todo o território nacional. Conseguiu avançar no atendimento médico de urgência com o SAMU, que é exclusivamente de atendimento público. Na terapia renal substitutiva, praticamente cobre quase totalidade dos doentes crônicos renais. Um dos grandes avanços que o SUS teve na área de promoção da saúde foi o Programa de Controle do Tabagismo, que teve um impacto tão grande, uma redução tão grande do tabagismo no Brasil, que é considerado um dos melhores programas do mundo. A grande parte dos bons indicadores, dos excelentes indicadores e do crescimento e efetivação de muitas políticas deve-se à enfermagem brasileira. Então, para que o SUS avance cada vez mais, nós não podemos deixar de considerar o componente humano. Talvez essa seja uma das maiores reflexões que devem ser feitas nessas comemorações de 30 anos
do Sistema Único de Saúde? Na verdade, o Fábio, para mim, ele é um exemplo de superação. Ele tem tudo para ser aquele menino, né, Rani? Cabisbaixo, aquele menino reclamão, aquele menino que não quer fazer nada. Ele é um adolescente, ele tá na escola, ele tem a vida dele normal como qualquer outra criança. Então ele teria tudo para falar, ai, porque eu sou menor que os meus colegas, ai, porque eu sou... Nem tão mais magro assim que os colegas, né? A diferença é pouca, mais ou menos, só um pouquinho. 20 quilos. Bobagem, né? Então eles tinham tudo para ter essas reclamações. Eu nunca vi o Fábio reclamando em relação a nada disso. Ele sabe tudo sobre a doença dele, ele sabe que ele tem fibrose, né, Fabinho? Sabe que é uma doença grave, sabe que tem que fazer muita coisa durante o dia. É a medicação, que ela demora um tempo para agir, mas quando age, ela age forte. E é o que a gente tem, né, Fábio? Graças a Deus. Então ele é muito bem resolvido em relação a isso. E isso a gente não vê muito. A gente tem aquela coisa de colocar o menino, né? Eu falo muito isso para os pais no começo, quando eu recebo eles bebezinho, não coloca ele na bolha, tá? Meu rapaz, eu falo para ele sempre, você não é diferente de ninguém. A sua condição que é diferente da dos outros. A diferença é que você precisa de um oxigênio e toma uma enzima na escola. O resto você é uma criança normal. Você pode correr, você pode brincar, joga queimada, mata a doutora Luciana e as meninas aqui do coração, mas joga queimada. Nós temos o SUS hoje como um principal campo de emprego e de trabalho para a enfermagem. E a enfermagem hoje dá a sua sustentação de manter o SUS hoje sendo essa grande política social, sanitária e de resgate da vida humana do brasileiro. Um grande desafio é pensar no padrão de qualidade do SUS, em que a questão da humanização não seja só algo institucionalizado enquanto política, mas sim que mova e comova os trabalhadores da saúde. Nós temos que trabalhar numa lógica da afetividade. Na verdade, a gente não trata como médicos, não são enfermeiros, não são fisioterapeutas. Para mim é a Núbia, é a Luciana, é a Maresa, porque é muito tempo de tratamento, são 5 anos. E para mim, a entrega deles com a gente é muito grande, então pra gente é uma via de mão dupla, né? No momento em que o SUS passa por uma crise severa do seu financiamento e cada vez mais sendo sucateado em sua manutenção, em seu financiamento, tanto a enfermagem quanto a população brasileira precisa se unir em prol da defesa do SUS. Porque, principalmente nesse período, o Sistema Único de Saúde tem sofrido muitos ataques e precisa, de fato, ser defendido como um patrimônio do povo brasileiro. Essa é uma homenagem do COFEM ao maior sistema de saúde do mundo e aos profissionais que fazem seu funcionamento diário, em especial aos profissionais da enfermagem. Estou tentando não me emocionar, chorar, porque eu sou muito SUSista, eu sou SUSista, né? Eu sou usuário do SUS, eu não tenho plano de saúde.